Quer se preparar para a próxima temporada de Mercúrio Retrógrado? Então vem comigo! Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Esse mês ainda, no dia 21 de abril, um movimento temido por todos vai se iniciar, o famoso Mercúrio Retrógrado. Mas será que ele é tão ruim assim? Como é que ele pode afetar a sua vida? Você sabe? Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse é o quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E se você quiser colocar todo esse nosso papo astrológico em prática, fica comigo até o fim, que eu tenho uma super dica para você. Mas afinal de contas, o que é o Mercúrio Retrógrado? Antes de falar de Mercúrio, quero falar sobre o movimento retrógrado, que é um movimento aparente dos planetas. Todos os planetas ficam retrógrados menos Sol e Lua. Então, Mercúrio é o queridinho, dos planetas retrógrados, mas todos os outros planetas fazem esse movimento, que é um movimento aparente. Eles aparentam estar andando para trás na eclíptica, ou seja, nos signos. Mas é aparente, gente, é claro que o planeta não está andando para trás e a gente tem que sempre lembrar que a astrologia é feita com base no ponto de observação do ponto de vista da Terra. Então, observando da Terra o que a gente enxerga. Então, a gente enxerga o planeta andando para trás. E o que é esse andar para trás? Acaba sendo um momento de maior introspecção, de interiorização, de a gente voltar a nossa atenção e energia para dentro, com a possibilidade de a gente revisar a função que aquele planeta exerce na nossa vida. Então, Mercúrio é o planeta da comunicação, da linguagem, do pensamento, da troca. Então, é um momento importante de a gente revisar as nossas ideias, a gente revisar a nossa comunicação, a gente revisar a nossa disposição mental, como a gente tem percebido e analisado o mundo. E aí, esse planeta vai estar em um signo e a gente vai ter também a oportunidade de revisar a energia daquele signo e mais especificamente, quando você sabe aonde aquele signo está no seu mapa de nascimento, você vai também descobrir qual é a área da vida em que essas qualidades desse signo estão sendo revisadas. Mas antes de entrar nisso, eu queria explicar para vocês a ideia do Mercúrio Retrógrado. Então, imaginem que vocês estão em casa e que vocês têm uma reunião super importante, que vocês têm que levar um documento para essa reunião. E aí você sai de casa, bate a porta, pega o elevador, desce até a portaria, sai do prédio, caminha até o local onde você vai pegar a condução e de repente você lembra que você esqueceu o documento. É o momento de começar a voltar para casa para buscar aquele documento. Então, esse é o movimento da retrogradação. Quando então o planeta começa a voltar, e fazer esse movimento aparente de estar andando para trás. Então, volta até a portaria, entra no prédio, pega o elevador, sobe até o seu andar, abre a casa, vai até a gaveta onde está o documento, pegou o documento, terminou o Mercúrio Retrógrado, volta ao movimento direto, só que a gente tem ainda esse momento importante de voltar ainda passando por todo aquele caminho que a gente já trilhou. Então, esse é o período chamado da zona de sombra, que foi aonde aquele planeta retrogradou, e a gente vai ter então aquela oportunidade de efetivamente entrar em ação e resolver, cuidar daqueles assuntos que foram revisados durante o período de retrogradação. Então, da zona de sombra, a gente tem esse momento de
bate a porta com o documento dessa vez. Pega o elevador, desce, passa pela portaria, sai do prédio, vai até a condução. Quando você chega naquele exato lugar onde você lembrou que você tinha esquecido o documento, é quando efetivamente você começa a andar para frente, porque aí o caminho é novo. Então, essas são fases importantes durante um período de retrogradação. Então, pensando agora, o Mercúrio, ele vai retrogradar no signo de Touro. Ele vai iniciar o seu movimento retrógrado no dia 21 de abril, quando ele estiver a 15 graus do signo de Touro. Ele vai fazer o seu movimento retrógrado andando para trás na eclíptica até o grau 5 de Touro. E no dia 15 de maio, ele inicia então o seu movimento direto. Ele vai caminhando, né, por todo aquele trajeto que ele voltou, até que no dia 31 de maio a gente tem um movimento para frente do grau 15 de Touro. Então, como eu falei, o período de retrogradação é sempre um momento de maior introspecção, revisão. A gente pode fazer tudo aquilo que a gente pode colocar o prefixo re. Então, revisar, repensar, reorganizar, reestruturar, reavaliar. É um momento de fazer as reflexões importantes e, a partir do movimento direto, a gente pode ir avançando e resolvendo as questões que foram revisadas. E, a partir do dia 31 de maio, aí os assuntos realmente são novos. Então, o que vai ser importante a gente revisar com o Mercúrio em Touro? Pode ser que a gente tenha que fazer uma revisão no nosso trabalho. Será que a gente tem aproveitado bem os nossos talentos e habilidades? Será que a gente tem tido espaço no nosso trabalho para colocar aquilo que a gente sabe fazer bem? Será que a gente tem sido reconhecido de uma forma bacana no nosso trabalho? Será que a gente tem sido bem remunerado? E, se a gente tem sido bem remunerado, será que a gente tem administrado bem os nossos recursos? Aqui o Mercúrio oferece a possibilidade de a gente refletir sobre todas essas questões. Uma dica legal é fazer um inventário dos seus talentos, tudo aquilo que são as suas habilidades e qualidades, e entender como isso pode ser mais bem aproveitado no seu trabalho e para você exercer ele de uma forma mais criativa. Pode ser que você revise questões acerca da segurança, tanto no trabalho quanto nas relações. Então, será que eu tenho conseguido me sentir segura nas minhas relações? Será que eu tenho conseguido criar vínculos que são estáveis? Será que eu tenho conseguido cuidar daquilo que eu tenho enquanto eu tenho? Ali, Mercúrio vai propor essas reflexões. Além disso, Mercúrio fala de como a gente percebe o mundo ao nosso redor. E Touro percebe o mundo através dos 5 sentidos. Será que a gente tem aproveitado todos os sentidos que a gente tem? Muitas vezes a gente fica só com a visão, que é o sentido que a gente mais utiliza. Aqui Mercúrio propõe uma revisão e, quem sabe, uma ampliação de trazer outros sentidos para a percepção da nossa realidade e isso enriquecer a nossa vivência. Inclusive, algo que pode enriquecer muito é o contato com a natureza. Então, outro assunto a ser revisado é o quanto eu tenho entrado em contato com a natureza, o quanto eu tenho ficado de pés descalços, o quanto eu tenho colocado o pé na terra. Esse pode ser também um movimento importante nesse período de introspecção. E Touro também é um signo muito associado à estética. Então, pode ser um momento importante para a gente revisar o que é belo pra gente, o que traz conforto para nossa vida, o que tem valor e que a gente quer investir o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro. E então, como é que a gente pode realmente deixar a nossa vida mais bela e mais confortável? Então, todas as pessoas vão ter a oportunidade de revisar os assuntos de Mercúrio em Touro, com essa retrogradação. Mas se você quiser entender quais assuntos vão ser revisados de uma forma mais profunda na sua vida, você tem que ir para o seu mapa astral e olhar então qual vai ser ali a área do mapa que vai pegar do grau 5 ao grau 15 de Touro. Então isso pode pegar uma ou duas casas astrológicas, também pode pegar algum planeta que esteja ali nesses graus. Então
Para quem estiver na casa 1, vai revisar os assuntos acerca dos projetos pessoais, da autoafirmação no mundo, da tomada de decisão, da relação com o próprio corpo e com a energia. Para quem tiver que revisar a casa 2 é uma casa que tem uma energia muito próxima à energia de Touro, então fica reforçado aí todos esses assuntos de trabalho, talentos, valores pessoais, administração dos recursos, tudo isso vai precisar ser revisado. Na casa 3 é um momento importante de revisar nossas relações com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com os nossos colegas, com essas pessoas do nosso entorno, a nossa relação com a nossa vizinhança, com esses ambientes que estão próximos, ou com pequenas viagens e pequenos estudos, grupos, tudo aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Na casa 4 é revisar os assuntos de família, da nossa ancestralidade, da nossa intimidade, da nossa casa, de quem mora com a gente, ou da nossa casa interior, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções. A casa 5 pode nos trazer revisões acerca da nossa relação com a nossa criatividade, com a nossa autoestima e autoexpressão no mundo. E também, para quem tem filhos, pode trazer revisão acerca dos assuntos, né, das crianças. E também é uma casa que fala das paixões, né? Podem ser paixões por outras pessoas ou paixões por atividades. Então, revisar aí o nosso prazer, os nossos hobbies, aquilo que a gente ama fazer na nossa vida. A casa 6, a gente precisa revisar a nossa rotina, o nosso dia a dia, os nossos hábitos, como é que tá a nossa relação com a nossa saúde e esse equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. A casa 7, revisar as questões acerca da parceria, da cooperação, de contar com o outro, né? A gente pode revisar parcerias profissionais ou parceria amorosa, o casamento, um namoro, né? Uma relação importante pra gente. Na casa 8, a gente precisa revisar como a gente tem administrado as nossas reservas, né? Uma reserva de emergência, uma poupança, um investimento, como a gente tem lidado com as crises, com as situações de mudança na nossa vida. Pode ser um momento de revisar algumas coisas que aconteceram nesse sentido. É uma casa que também fala desse processo de interiorização, então revisar, né, os nossos sentimentos, aqueles mais profundos. Quem sabe um processo terapêutico pode ajudar com algumas revisões importantes em relação a isso. E também é a casa da sexualidade. Esse também pode ser um assunto super importante para ser revisitado. A casa 9 é a casa que fala dos grandes estudos, das grandes viagens. Então, revisitar aquilo que tem expandido os nossos horizontes, né? Quais são os caminhos a seguir, quais são as novas metas e novos objetivos, ou velhas metas e velhos objetivos que a gente tenha que resgatar para trilhar o caminho que a gente precisa trilhar. A casa 10, revisar a nossa profissão, revisar a forma como a gente tem sido reconhecido. Será que a gente tem sido reconhecido da forma como a gente gostaria? Será que a imagem que se criou, que a gente está projetando no mundo, é a imagem que está em acordo com quem a gente é verdadeiramente? Pode ser um momento de revisar as nossas ambições em relação àquilo que a gente quer realizar no mundo. Na casa 11, é importante a gente revisar nossas relações com os nossos amigos, com a nossa galera, com os grupos que a gente participa, como tem sido também a nossa relação com a contribuição social, como a gente tem se sentido parte da sociedade. Será que tem algum grupo que a gente quer participar, ou será que tem alguma forma que a gente possa contribuir, né, para ser parte desse todo? Esses assuntos podem ser revisados aqui. E na casa 12, os assuntos revisados podem ser assuntos acerca da espiritualidade, desses movimentos de interiorização. Também processos terapêuticos podem ser importantes, descobertas de padrões passados, sejam até padrões espirituais que vieram de heranças familiares. Pode ser um momento de fazer boas revisões ali para seguir um caminho de maior paz interior. E se ao longo dessa trajetória de retrogradação o Mercúrio fizer algum aspecto com algum ponto do mapa, especialmente a conjunção, ou seja, dos planetas que tiverem ali em Touro, mas também planetas que tiverem de 5 a 15 graus do signo de Escorpião, Leão e Aquário, também pode ter algo importante aí e crítico nessa revisão. Então, por exemplo, se a gente tiver ali a Lua, pode ser um momento importante para revisar justamente, né, o nosso padrão emocional,
como é que estão as nossas relações de intimidade, a gente tem conseguido criar vínculos, como a gente tem mantido esses vínculos, como a gente tem percebido o nosso senso de pertencimento em grupos e nessa intimidade, todos esses assuntos acerca, né, da relação com as mulheres, com o feminino, com as memórias, com o passado, tudo isso tem a oportunidade de ser revisado no momento em que o Mercúrio faz um aspecto, né, faz uma relação com algum outro planeta. Então hoje eu quis trazer para vocês o que é o Mercúrio retrógrado, como isso vai influenciar a todos nós, mas também como isso pode me influenciar individualmente a partir do meu mapa astral. E é aqui que vem a minha super dica. Para você descobrir aonde você tem, né, do grau 5 ao grau 15 de Touro e descobrir quais são as áreas da vida que precisam ser revisadas e se tem algum outro planeta com outra função que pode ser revisada nesse período, você precisa da sua mandala astrológica. E é aqui que vem a minha super dica. É só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Lá você vai descobrir todas as posições do seu mapa, inclusive aonde você tem esses graus do signo de Touro. Então vai lá, gera o seu mapa, depois volta aqui e me conta qual área da vida você vai ter a oportunidade de revisar ao longo desse período. E antes que esse vídeo termine, vão aparecer duas opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!